Olha só, galera, hoje nós vamos falar sobre notação científica, que é a primeira situação de aprendizagem de vocês do currículo em ação, que é a apostilinha que vocês pegaram na escola, ok? Ela tem como habilidade reconhecer e empregar unidades usadas para expressar medidas muito grandes ou muito pequenas, tais como distância entre planetas e sistemas solares, tamanhos de vírus ou de células, e capacidade de armazenamento de computadores, entre outros. No formulário que eu estou mandando para vocês, vai um videozinho mostrando um pouquinho de como reconhecer essa notação científica nas distâncias entre os planetas e sistemas solares, ok? A notação científica é uma forma de escrever números usando potência de 10. É utilizada para reduzir a escrita de números que apresentam muitos algarismos. Números muito pequenos ou muito grandes são frequentemente encontrados nas ciências em geral, e escrever em notação científica facilita fazer comparações e cálculos. O número em notação científica apresenta o seguinte formato. Então, n maiúsculo vezes 10 elevado a n minúsculo. Galera, a primeira regrinha quando a gente está falando de notação científica é que tem uma multiplicação, ou seja, um produto com uma potência de base 10. Tem que ter isso em notação científica, ok? E aí, o que representa essas letras? O n maiúsculo é um número real igual ou maior que 1 e menor que 10. Ou seja, ele pode ser um número inteiro, ele pode ser um número decimal, um número com vírgula, só que ele tem que ser um número entre 1 e 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 na frente da vírgula, ok? E o n minúsculo é um número inteiro, positivo ou negativo, mas inteiro, não pode ter vírgula. E ele é o expoente da nossa potência de base 10, ok? E aí vem alguns exemplos. Olha só o tamanho desse número, galera, como fica complicado de fazer a leitura desse número aí, 6.590 e esse monte de zeros. Então, a notação científica vem para facilitar tanto a leitura como comparações e continhas que a gente vai fazer daqui para frente, ok? Como que eu faço para transformar esse número gigante em notação científica? Primeira coisa é colocar a vírgula depois do zero. Depois do zero não, desculpa, galera. Depois do primeiro número diferente de zero. No caso aqui, o 6. Então, eu vou colocar a vírgula depois do 6. E depois da vírgula, eu vou colocar só os números que não são zeros. Então, 6,59, ok? Todo número inteiro, mesmo que ele não apresente uma vírgula, a gente tem que saber que ao final dele é como se tivesse essa vírgula. Então, depois de todos esses zeros, é como se tivesse uma vírgulazinha. E eu estou trazendo essa vírgula do fim dos zeros para depois do 6. Ou seja, eu estou deslocando algumas casas. Esse número é muito importante porque ele vai definir o valor do expoente da minha potência de base 10. Então, eu peguei lá o 6,59 vezes, sempre tem que ter esse vezes 10, ok? E aí, quantas casas eu desloquei? Depois da vírgula, quantas casas eu tinha, né? Depois de onde eu coloquei a vírgula, quantas casas eu tinha? 15 casas. Como nós estamos falando de um número muito grande e estamos transformando ele num número menor, essa potência ela vai ter expoente positivo, ok? Já no segundo exemplo, nós estamos falando de um número muito pequeno, 0, alguma coisa, quer dizer que eu estou falando de um número menor que 1. Nesse caso, o expoente ele vai ser negativo, certo? Então, como que a gente vai fazer? Do mesmo jeito. Qual é o primeiro número diferente de zero nesse caso? É o 1. Então, eu vou colocar a vírgula entre o 1 e o 6. Então, 1,6. De novo, vezes 10 elevado a... E aí, a gente vai pensar um pouquinho. A vírgula estava depois do primeiro zero. E ela foi parar depois do 1. Quantas casas ela andou? 11 casas. E aí, de novo, como eu estou falando de um número pequeno, muito pequeno, ele fica elevado a menos 11, ok? Transformar um número em notação científica, veja abaixo como transformar os números em notação científica de forma prática. Então, são 3 passinhos que vale sempre, ok? Primeiro passo, escrever o número na forma decimal, com apenas um algarismo diferente de zero na frente da vírgula. Então, foi aquele esqueminha que eu falei para vocês. A gente vai colocar a vírgula depois do primeiro número diferente de zero. Segundo passo, colocar no expoente da potência de 10 o número de casas decimais que tivemos que andar com a vírgula. Se eu andar com a vírgula, o valor diminuiu, ou seja, igual lá no primeiro exemplo, era um valor muito grande e ele ficou um valor pequeno, o expoente ficará positivo. Já, se esse valor aumentou, o expoente ficará negativo. Então, eu vou voltar aqui só um pouquinho. Então, ó, era um número muito grande, tá vendo aqui?
e ele ficou um número um pouquinho menor. Pouquinho não, bastante, né? Então, o expoente é positivo. Era um número muito pequeno, porque era 0 alguma coisa, e ficou um número maior, 1, alguma coisa. Então, o expoente negativo, ok? E o terceiro passo é escrever o produto, ou seja, a multiplicação do número pela potência de base 10. Aí vamos para os exemplos, que acho que é um pouquinho mais fácil da gente entender. Então, transformar o número 32.000 em notação científica. Primeiro, eu vou andar com a vírgula, colocando-a entre 3 e o 2, pois dessa forma ficaremos apenas com o algarismo 3 antes da vírgula. Então, aqui, professor, eu não tenho vírgula, como que eu vou saber? Sempre depois do número, é como se tivesse uma vírgula, que a gente não precisa colocar, ok? Então, eu vou trazer essa vírgula que estaria aqui para depois do 3, que é o primeiro número diferente de 0, certo? E aí vem aqui, para colocar a vírgula nessa posição, verificamos que tivemos que andar 4 casas decimais, visto que nos números inteiros a vírgula se encontra no final do número. Então, olha aqui, é o que eu tinha falado para vocês, é como se eu tivesse com a vírgula aqui e eu trouxe ela para cá. Então, eu andei 1, 2, 3, 4 casas decimais. Nesse caso, o 4 será o expoente da potência de 10. E é um expoente positivo, porque eu estava com um número grande, 32.000, e passo a ter 3,2, e aí vezes 10 elevado a 4, ok? O segundo exemplo, a massa de um elétron é de aproximadamente, dá uma olhada na quantidade de zeros da massa do peso, né, desse elétron. 0,000, um monte de zeros, 911 gramas. Fala sério, se não é difícil de ler, de falar esse número. Então, transforma esse valor para a notação científica. Os mesmos passos, galera. Primeiro, andar com a vírgula, colocando-a entre o 9 e o 1, pois dessa forma ficaremos apenas com o algarismo 9, que é o primeiro algarismo diferente de 0 antes da vírgula. Então, foi o que a gente já conversou. Então, o primeiro número diferente de 0 é o 9, é aqui que eu vou trazer essa vírgula, certo? Então, vou ficar com 9,11. Para colocar a vírgula nesta posição, andamos 28 casas decimais. Então, olha só, a vírgula estava aqui e foi parar depois do 9. Se a gente contar item casinha por casinha, nós vamos ver que tem 28 casas decimais. É necessário lembrar que ao colocar a vírgula depois do 9, o número ficou com um valor maior. Concordam comigo? Era 0,00000 e ficou 9,11. Então, o valor aumentou. Ou seja, o meu expoente vai ser negativo, certo? E aí, escrevendo a massa do elétron em notação científica, nós temos 0,11 vezes 10 elevado a menos 28 gramas. Galera, essa é a base da notação científica, de como fazer a transformação de um número para notação científica, ok? Provavelmente a gente vai trabalhar um pouquinho mais isso lá na frente. E qualquer dúvida é só chamar.